Vem pra dentro, caboclo. Hein? Você também, André. Gente, ó, ninguém consegue viver mais sem esse negócio, mas só na hora da ministração. Desligar esse fusqueiro. A gente está falando aqui com pessoas que são formadores de opinião, que um dos propósitos para que Deus chamou a cada um aqui é que você fosse um direcionador para muitas vidas, que você fosse alguém que apontasse um caminho, que desse uma direção, que desse um rumo a ovelhas, e que conseguisse manter essas ovelhas que não lhe pertencem. É um bom entendimento saber que as ovelhas não lhe pertencem, que elas, a totalidade delas são a noiva de Cristo, e que você é apenas amigo do noivo, e que você vai conduzir elas, por amor ao noivo, a um rumo, a uma direção. Então todo pastor, todo obreiro, ele é acima de tudo um atalaia. Ele é alguém que vê o perigo, ele é alguém que foi colocado numa posição onde do lugar mais alto ele pode ver o que está se aproximando. Ele tem que ter e tem a capacitação dada por Deus por ter uma visão de longo alcance, para que ele possa instruir, dirigir essas ovelhas ao caminho. Se ele não cumprir essa função, ele está fora, é uma anomalia no corpo, não está correspondendo à expectativa daquele que o chamou. Para a gente começar um texto, 1 Crônicas 12, 32, fala sobre uma tribo que se juntou a Davi, quando Davi foi exercer o seu reinado, a tribo de Issacar. Primeira Crônicas 12, 32. O texto diz assim: e dos filhos de Issacar, mestres na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos seguiam, e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. Tinha essa tribo que tinha uma característica peculiar, uma característica única entre as tribos de Israel. Eles sabiam discernir o tempo em que eles estavam vivendo, e dentro desse tempo que eles estavam vivendo, eles sabiam orientar os seus irmãos como eles deveriam proceder, como eles deveriam agir. Penso eu que é o nosso papel. Penso eu claramente que esse é o nosso papel. Então a gente vai estar passando por alguns textos para entender qual é o nosso tempo. E é basicamente o que eu vou estar falando nesses dias com todos aqui. A gente está tratando dessa questão de que tempo nós estamos vivendo e como discernir esse tempo, e discernindo esse tempo, como orientar as pessoas que Deus colocou debaixo do nosso cuidado, para que possamos, como os filhos de Issacar, falar aos nossos irmãos como eles devem proceder e por qual caminho eles devem andar. É uma responsabilidade nossa. É uma atribuição dada por Deus a nós, da qual não podemos ser omissos. Não podemos ser omissos com relação a isso. Chegou o nosso querido Ceará ali, cabecinha aumentou nesses dias que eu não estava presente. Bem-vindo, pastor amado.
Então, vamos dar um pulinho em algo que é profético, Jeremias capítulo 6, para a gente entender um pouco esse tempo. Qual é o objetivo de eu entender esse tempo? Para que eu possa me posicionar. O objetivo dessa mensagem, o que você quer passar com essa mensagem? Eu vou tentar de todas as maneiras possíveis, dentro da minha pouca habilidade, dentro do meu meio talento, fazer com que você entenda e se posicione, entendendo esse tempo. O texto diz assim: Deus está perguntando: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Versículo 10, Jeremias 6, a partir do versículo 10: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Estamos vivendo esses dias, irmãos? Sim ou não? Vou dar um dia de irmã cedo aqui, vou ficar sim ou não? Então, a palavra do Senhor tem sido vergonhosa. As pessoas têm rejeitado vivê-la, rejeitado ouvi-la. Essa palavra foi dita há 740 anos antes de Cristo. Não podem ouvir, os seus ouvidos estão incircuncisos. Não há capacidade deles de ouvir. E não pode ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de conter. Quem está falando isso é Jeremias. Eu estou cheio da ira do Senhor e não posso conter essa ira. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos mancebos juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o que está cheio de dias, e as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, ao amor ao dinheiro, ao amor aos bens, ao amor às posses. Desde o menor até o maior, todos se preocupam com a avareza, o amor à posse, o amor à avareza. E desde o profeta, que é aquele que deveria conduzir, até o sacerdote, que é o responsável por ministrar Deus na vida das pessoas, cada um usa de falsidade e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Nesse convite que estendemos a pastores, a líderes, a obreiros, muita gente foi convidada. Os mais difíceis de você trazer são os bem-sucedidos. Nós não temos nada para ensinar para eles. A arrecadação da igreja é alta. A igreja trabalha com 150 ministérios diferentes. Todos estão trabalhando, fluindo. A igreja está uma bênção. E não precisa tratar nada no povo, porque eles estão em paz. Paz, paz. E a ferida está sendo tratada superficialmente. Não há relacionamento, há um ajuntamento, não há pastoreio, não há cuidado, não há intromissão na vida alheia, porque se eu sou crente eu tenho que me intrometer na vida alheia. Não posso me meter então você não é crente. Se você não puder se meter na vida do seu irmão, você não é crente, porque eu tenho o dever de me meter na vida do meu irmão para abençoá-lo.
para ministrar sobre ele, para ser ministrado por ele. Isso que vai gerar koinonia, unidade. Então, a paz, quando não há paz, porventura se envergonham de cometer tamanha abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabe o que é se envergonhar. Ao nome disso, a Bíblia vai tratar como mente cauterizada. Quem é mãe aqui foi ver a criança no quarto à noite e estava muito escuro. Aí você entra no quarto na ponta dos pés para cuidar do bebê, para ver o que foi aquele choro. Tem mãe que fica cuidando se parou de respirar. Aí quando entra no quarto, passa 5 minutos naquele escuro, você consegue ver o bebê. Os olhos se acostumam com a escuridão. E a gente para de andar na luz, começa a andar nas trevas tropeçando. Daqui a pouco a gente está andando na escuridão e conseguindo dar os passos, conseguindo andar. Os tomadores de chimarrão aqui, começa a tomar chimarrão, queima a boca, passa uns meses tomando, alguns dias tomando, você pode tomar quase fervendo que não sente mais. Cauterizou. O Espírito Santo fala na consciência de cada homem e cada mulher de Deus. Fala continuamente, Deus fala. Se eu resisto a primeira vez, se eu resisto a segunda, se eu vou resistindo à voz do Espírito, a minha mente vai ficando cauterizada e eu perco a capacidade de me arrepender. Eu perco a capacidade de me envergonhar dos meus atos diante de Deus. Perco isso. Por quê? Primeiro, o coração se deu à avareza. Deus deixou de ser o foco. Eu começo a justificar as minhas falhas, começo a justificar os meus erros, começo a justificar a falta de resultado. E o texto é muito duro, porque ele fala: portanto cairão entre os que caem, no tempo em que eu visitar tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Pergunta pelos caminhos antigos, pergunta como era feito. Deus não se modernizou, gente. Deus não virou cibernético. Deus não virou geração Wi-Fi. Deus continua sendo Deus. A maneira de se relacionar com Deus continua sendo santidade. Deus não mudou isso. Santificação significa que eu vou pôr a minha natureza em conformidade com a natureza de Deus mediante o poder do Espírito. Andar em santidade é andar em conformidade com a natureza divina. Andar em justiça é andar em conformidade com a lei de Deus. Se eu me coloco para andar em conformidade com a lei do Senhor, eu estabeleço um padrão na minha maneira de viver, que vai fazer com que eu fique separado do mundo. E quanto mais separado do mundo e mais próximo de Jesus eu tiver, mais eu vou manifestar na minha vida o que agrada a Ele, que são frutos. Deus me chamou para dar frutos, e dar frutos não é ganhar almas. Ganhar alma é consequência de dar frutos, porque quando a longanimidade nasce em mim, quando a paciência nasce em mim, quando o amor nasce em mim, quando a paz nasce em mim, quando a bondade, a benignidade, quando todos os frutos do Espírito Santo nascem em mim, vai ter um do meu lado que deseja, que está ansioso para pegar esse fruto chamado paz, e ele se achega a mim. E ganhar a alma torna-se uma consequência do dar frutos. E eu só posso dar frutos se a minha natureza estiver em conformidade com a natureza do Espírito Santo. Porque se eu não estiver dando fruto, significa que eu, como galho, ligado à videira verdadeira, não estou permitindo que a seiva passe pelo galho e chegue na ponta do galho, para que esse galho dê fruto. E é disso que o Senhor está falando. Volta atrás, para, reflita, analisa, coloque-se nos caminhos antigos.
Deus sempre manifestou-se através de práticas espirituais, através de práticas devocionais. O que vai mortificar a carne continua sendo o jejum. O que vai fazer com que a minha alma, a minha mente seja transformada, continua sendo a palavra de Deus. Continua sendo a leitura e a meditação na palavra de Deus. Não tem novidade. O que vai fazer com que eu tenha intimidade, ouça a voz do Senhor, me relacione com Ele, é uma vida intensa de oração. Qualquer um, homem e mulher, que esteja no ministério, que abandonar essas práticas, vai andar na força do seu braço, vai andar na força, no caminho do seu próprio coração. Não mudou, não tem novidade. É vida de oração, é vida de jejum, é leitura, entrega, conhecimento da palavra de Deus. E uma prática constante, contínua disso. E a minha carne vai continuar lutando com todas as forças do coração dela para me distrair, para que ela não morra. Porque se ela faz as práticas dela, ela continua cada vez mais forte, continua cada vez mais viva, e sufoca o espírito, porque a batalha é no meu espírito. E quanto mais eu me entregar a essas práticas, mais fraca ficará a minha carne, maior será a força do meu espírito. Então coloque-se nas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Não tem um que veio aqui que não está buscando descanso para a sua alma. Duvido que tenha um sentado aqui que está satisfeito com o seu ministério, que acha que chegou em algum patamar. Por isso que você está buscando, porque você sabe que tem mais de Deus. Tem mais de Deus para a sua vida, tem muito mais. Tem aqui alguns que têm a nítida impressão que não conseguiu nem arranhar ainda o que Deus tem. Chegou nem perto. Não sabe como explicar, mas que tenha consciência disso, tem. Dentro dele tem uma voz que diz: cara, continua caminhando, tem muita coisa pela frente, tem muito que se fazer. Então, nós como atalaias, precisamos entender que essa profecia aqui está falando de um nosso tempo. São os nossos dias que essa profecia está falando. Que onde as pessoas seriam entregues à avareza, totalmente voltados para esse tipo de coisa, que as pessoas não conseguiriam ter a capacidade de se vergonhar, cometeriam abominações, e achariam isso normal. Eu tenho conversado com muitos pastores e falam assim: cara, é impressionante como as pessoas vêm justificar os seus pecados com um monte de versículo bíblico, vêm justificar suas práticas dizendo que pode ser assim, porque isso, porque aquilo outro. Uma vez nós tínhamos uma escola de mestres e nós brincávamos de fazer heresias. A heresia para ser boa tinha que ter pelo menos 10 versículos de fundamentação. Se não tivesse 10 versículos, não servia como heresia. E aí nós fazíamos a nossa. Eu criei uma do homem poder separar da mulher, mas coloquei uns 15 versículos. Olha, para qualquer um que eu pregasse, largava a patroa na hora. A Bíblia dá essa capacidade. Se eu isolar os textos do contexto, eu posso fazer o que eu bem quiser entender. E quando eu pego pessoas que têm esse ouvido que diz aqui incircunciso, nércio, que não se aprofunda, que não busca, e que não quer ouvir a palavra, vai começar a se cumprir isso aqui em outro texto que diz lá, que tem coceira nos ouvidos, que não suporta a sã doutrina, que não suporta a verdade, e busca mestre segundo a sua própria cobiça. Qual que não é a crise do pastor que está trabalhando com a sua igreja? Não dá o dinheiro que entra, não dá para pagar o aluguel. A vida está dura, está difícil. O picareta abriu lá na esquina. Lá tem dente de ouro, lá tem meio monte de coisa que você sabe que não tem. E a galera está toda lá, e está todo mundo bacana, e está todo mundo feliz, e não tem problema nenhum. E o cara entra numa crise falando. Quantos pastores eu tenho conversado que falam: rapaz, Deus não está comigo não. Se Deus estivesse comigo, as coisas aconteceriam. E as coisas não acontecem comigo. Está tudo dando errado. Tem nada assim. Onde pode ter Deus se as coisas não mudam, não acontecem? Você tem que entender que esse Jeremias aqui, se você olhar para o ministério dele,
dentro do padrão hollywoodiano, gospel dos nossos dias, esse homem, ele é o mais completo e absoluto fracasso. Um homem que pregou 40 anos e não conseguiu converter nem a família. Ninguém. Um homem cheio de indignação. Eu fiz um estudo sobre os conflitos de Jeremias. Eu descobri que, nossa, se a gente tivesse metade dos conflitos dele, a gente era internado. Camisa de força. Os conflitos de Jeremias tremendos. E esse homem está dizendo, está descrevendo que as pessoas iam tratar a ferida dos outros levianamente. Vai ter pastores que quando você levar um problema para ele vai falar assim: não, irmão, você tem que entender que tem coisa que a gente tem que dar um tempo para Deus. Vamos mexer nesse negócio, não. Eu fui chamado assim para outros lances, assim, não para mexer nisso, resolver esse problema. Não, se você é um obreiro, se você é pastor, você tem que ter uma frase na camiseta assim: não me venha com a problemática que eu tenho a solucionática. Você tem que ter a solucionática para o povo. Você tem que ter uma vida de oração, de discernimento, para poder conduzir, para poder orientar, para poder dizer às pessoas onde eles devem chegar, onde eles devem ir. Então ele está falando de duas características que você, como pastor, nesse capítulo 6, duas características, duas pontas, e você no meio. Uma das pontas, você tem um povo duro, de dura serviço, quer dizer, não se humilha, não baixa a cabeça, não se inclina para ninguém, dura serviço. Ouvidos incircuncisos não querem ouvir a verdade. Numa ponta você tem esse povo. Na outra ponta você tem o sacerdote, que quer dizer avarento, com o olho na gordura da ovelha, na lã da ovelha, na carne da ovelha, igual eu vi o Éder olhando ontem para as ovelhas que estavam dentro da caixa de isopor, a baba pingava, olhando com esse desejo para a ovelha, de deixar a ovelha totalmente despenada, e a ovelha do lado de lá fala: me despena. Então você tem o corruptor e o corrupto, você tem o usuário e o traficante na outra ponta, você tem a demanda de mercado e você tem o fornecedor do produto que a demanda está pedindo, e você, como obreiro, é colocado no meio disso, para anunciar a verdade e não ter resultado nenhum, a não ser perseguição, angústia, sofrimento, privações, e ser um atalaia, alguém que vai se posicionar mediante uma denominação, mediante uma igreja, mediante uma sociedade que vai estar cobrando de você resultado. Não importa se é certo, meu irmão, não importa se é certo, o importa é se deu certo. O que nós vamos fazer? O que está dando? Qual que é o movimento? O que estão fazendo lá? Pastor, estão fazendo um negócio lá que está dando certo, está dando gente todo dia. O senhor devia fazer isso aqui também. Estão fazendo uma coisa lá, ó, tem um mover novo do Espírito agora, o senhor precisa ir lá pegar. Nós pagamos a passagem do senhor, o senhor sai daqui, vai lá. Eu quero que o senhor, nós como conselho, como líderes dessa igreja, queremos que o senhor vá lá, pegue essa unção, traga essa unção e dissemine ela aqui, porque aqui tá, o trem está feio, aqui a coisa está seca, aqui a palavra está fraca, aqui não tem acontecido nada de novo. Então, olha a demanda, numa ponta, num extremo, uma cobrança por a parte daqueles que querem. Irmão, você acha que isso não mexe com a cabeça das pessoas? Você esquenta uma comida em 30 segundos, gente. Antigamente você tinha que acender o fogão a lenha, ficar banando, soprando, cheirando fumaça, para pôr a comida devagarinho lá, queimar, passar sabão no fundo da panela para não pretear. Tinha todos esses lances. Agora você põe no micro-ondas, um botão resolve. A comida é fast food.
Conversar com o outro é celular. Eu estava conversando com o filho do Giovanni, esse dia de noite, em Moçambique. Bacaninha, o cara está lá em Moçambique, eu conversando com o cara. Que tecnologia fantástica. Então nós estamos nessa geração fast food, onde o evangelho também virou fast food. Eu entro cheio de carrapicho, só tragédia. A vida que foi formatada de um modo errado durante 30 anos, e eu chego, quero em 2 semanas que eu esteja santarrão, profeta, cheio dos dons, e tudo fluindo, e tudo dando certo. E se não me der o que eu quero, eu vou para outro que está dizendo que vai dar. Então eu estou debaixo dessa demanda, estou debaixo dessa pressão, e eu vou ser fiel a Deus, ou fiel a eles. Eu vou vender as minhas convicções, vou vender as minhas paixões, vou vender o meu caráter, vou me anular, vou me tornar um marionete para fazer exatamente o que os outros querem que eu faça, ou porque eu estou sendo cobrado de cima para baixo a dar resultado, porque senão, você sabe aquela cidadezinha Itapipoca? Conhece? Itapipoca tem um caminhão amarelo com uma lona amarela que está chegando na tua porta se tu não der resultado. Aí tu pensa, Itapipoca é longe para dedéu, gente. É para lá que a minha denominação vai me mandar se eu não der resultado. Então vamos fazer a coisa acontecer. E você é sujeito, empurrado a se vender, a se trair. E Deus nisso? E Deus? Jogaram Jeremias no poço. O cara ficou atolado na lama, jogaram o homem dentro do poço, deixaram sem comer, sem nada. O homem estava traindo Deus, estava falando da palavra de Deus. Era o único no meio daquela nação falando a palavra de Deus. Olha o que ele recebeu, que pagamento fantástico. Aí o rei tira o Jeremias de dentro olha, gente, como as pessoas não mudam, né? Tirou o homem de dentro do poço, e o rei pergunta para ele: e aí, tem uma palavra nova para mim? Você sabe que a última que você falou eu te joguei aqui dentro. Você tem uma nova? Uma que eu gosto de ouvir? Aí o miserável do Jeremias, em vez de ficar quieto, eu tenho. Vão furar os seus olhos, vão matar seus filhos na sua frente, Israel vai ter tudo levado cativo. Falou, vamos fazer, gente. O homem está do lado de Deus. Sabe por que as pessoas não têm medo de Deus? Porque não conhecem. Não conhece Deus. Tem um profeta que eu amo, ele está de Micaias, que Acabe chama ele lá e fala para ele falar uma profecia. E ele fala: não, vai dar tudo certo, vai dar beleza, ixi, vai que vai ser só vitória. Cantou até a musiquinha, agora é só vitória. Aí daqui a pouco o rei já conhecia, ele falou: eu não te falei, miserável, que é para tu falar a verdade. Ele falou: eu vi Israel inteirinho espalhado como ovelha que não tem pastor, espalhado. Falei: ó, não estou dizendo que essa peste só fala. Bate na boca dele, põe o homem a pão e água, excomunga ele. Quando a gente voltar em paz, ele falou: se tu voltar, Deus não falou na minha boca. Às vezes, você na sua insignificância, tem que falar igual aquele profetinha quando o rei foi humilhar ele: quem é você para falar comigo? Eu, boiadeiro e plantador de abóbora. O negócio meu é vaca e abóbora. Mas senta, cala a boca, porque Deus vai falar contigo. Às vezes a gente tem que se posicionar do lado de Deus, porque nós temos essa sociedade. O que você está vendo? Eu estou abismado com o número de crente preocupado com ideologia de gênero, desesperado com ideologia de gênero, desesperado com casamento gay. Irmãos, isso é só o princípio das dores. Vão inventar uns trem muito mais cavernoso do que isso. O problema é se você vai estar posicionado, porque não há como você enfrentar o que Deus profetizou. O homem mau vai melhorar, gente. A Bíblia diz que o homem mau vai melhorar. Ele fala que tem uma evolução no perverso. Ele vai de mal a pior.
Deus fala lá no finalzinho de Apocalipse que vai acontecer uma coisa nesses últimos dias, que o santo irá se tornar mais santo, quer dizer, ele vai se isolar e vai santificar, porque ele vê que o trem vai ficar cada vez mais feio. E o que é imundo vai acontecer o que com ele? Ele vai se tornar mais imundo ainda. O que diz lá em Malaquias? Deus atentando para aquilo que nós falamos, e diante de Deus ele estava escrevendo um memorial: esse e essa são meus, falaram as minhas palavras, a intenção do coração é a minha, o que eles pensam é o que eu disse. Então tem um memorial escrito diante de Deus, que Deus está escrevendo. Mas naquele dia vocês vão ver a diferença do santo, daquele que é meu, e do profano. Há uma diferença, e quem vai cuidar dessa diferença é o Senhor. É Ele que vai fazer essa diferença, é Ele que está fazendo a distinção. Os olhos do Senhor continuam passeando sobre a terra para encontrar os justos, os fiéis da terra, e não são os corintianos. Não são. Então, existe uma sociedade que nós estamos experimentando o caldo profético. Você gostou dessa palavra? Caldo profético, essa veio zerada agora. Nós estamos experimentando isso na nossa geração. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta aos Timóteos. Aos Timóteos, também é boa, hein? Segunda carta aos Timóteos. É primo de Efésios. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá, vê se isso descreve os membros da igreja, muitas vezes, os membros da família, os membros da sociedade. E para pior, se isso descreve a gente. A gente não vai se colocar de fora, não. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O que o pastor estava falando do cara? Coloquei minha mão em cima da Bíblia, vou postar, ver quantas curtidas vai dar. Vou fazer uma selfie com o pastor Giovanni das Missões. Aqui, gente, com quem eu estou. Quantas dietas têm sido quebradas por causa desse miserável de WhatsApp? Você está num jejum, numa dieta, o cara manda foto, um pudim para você. Olha o que eu vou comer agora. Haverá homens amantes de si mesmos, líderes, amantes de si mesmo, membros da igreja, amantes de si mesmo, avarentos, amantes do dinheiro, não por uma causa. Não quero o dinheiro para uma causa, quero o dinheiro para uma manifestação de superioridade, uma manifestação de poder, de supremacia sobre os demais. Não para que esse dinheiro frutifique, se multiplique-se em honra para Deus, em glória para Deus, mas que isso seja algo que o exacerbe, que o eleve nas esferas sociais. Avarentos, presunçosos, soberbos. Gente, como a gente tem lidado com gente soberba, presunçosa? Sabe com quem tu está falando? A pessoa vem falar com você, não fala o nome. Só acontece comigo isso. Eu sou diretor, eu sou doutor. Não fala o nome dela, fala o que ela representa, o que ela é, o destaque. Blasfemos, a gente tem visto isso. Teve uma exposição do MAN agora, só blasfêmia. É a besta. Desobedientes a pais e mães. Desobedientes. Quem nos últimos 2 anos experimentou ingratidão, mas de uma forma muito forte?
Levanta sua mãozinha, por favor. Ingratidão. Quem experimentou ingratidão por parte de familiares, por parte de amores, por parte de amigo, de cônjuge, porque é a descrição dessa geração: ingratidão, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Já tentou juntar? Já tentou fazer crente se perdoar? Já colocou marido e mulher sentados junto? Já? Olha o que o texto está dizendo: irreconciliáveis. Você está errado? Eu sei que eu estou errado. Então, a irmã falou, eu falei: irmão, eu estou percebendo que você tem uns 2 meses que você não toma ceia. Pastor, eu sou muito temente a Deus, e eu não estou tomando a ceia porque eu não estou bem. Eu falei: você lê o texto, o que o texto diz? O texto diz assim: examinai a si mesmo e tomai a ceia. Não está falando que é para você examinar e não tomar. É para você examinar e tomar. Significa que eu vou me examinar, eu vou consertar e vou voltar a ter comunhão com Cristo na ceia. É na hora. Não é para depois, é na hora, antes da ceia. Não é para eu ser impedido da ceia nenhuma vez. Estou sabendo que o João está com um lance comigo. Eu estou sabendo. E eu vou participar da ceia. Eu tenho que resolver. Até para dar oferta eu tenho que resolver. Se eu não resolver, não valeu nada. Irreconciliáveis, pessoas sabem que está errada, mas não se reconcilia, não perdoa. Caluniadores, ninguém aqui sofreu calúnia, ninguém inventou nada a respeito de ninguém. Incontinentes, montanha-russa. Incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, parece que é crente, parece que é santo, parece que é Deus ali, mas negando a eficácia delas, desse se afaste. Descrevemos essa geração nesse texto perfeitamente, né? Descrevemos perfeitamente essa geração. Agora dá um pulinho no 4 aí. Qual é o conselho para você nessa geração? Qual é o conselho para mim nessa geração? Paulo está dizendo isso a Timóteo: Timóteo, vai chegar nesse nível, vai acontecer desse jeito. E quando acontecer desse jeito, existe um posicionamento para você tomar, existe uma maneira de você agir. Conjure-te, pois, diante de Deus, 4:1, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, inclusive você. Conjuro-te perante Deus, que vai julgar você, Timóteo, que está ouvindo isso, que vai julgar a mim e vai julgar você, pastor, na sua vinda e no seu reino, que tu pregues a palavra, que você instes a tempo e fora de tempo, que você redarguas, que você repreenda. Não tem nada de docinho aqui, nada de alisamento gospel aqui. Redarguas, repreendas, exorte, traga de volta para o caminho. Exortação, pegar o que está fora, trazer de novo para o caminho. Exortes com toda longanimidade e doutrina, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Porque virá um tempo em que não suportarão, não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ó querido, que está sentado aqui nessa noite, nessa manhã, você que está sentado aqui, mas tu,
ser sóbrio em tudo isso. Ninguém te prometeu felicidade no ministério. Se você quer feliz, vai arrumar outra coisa. Sofre as aflições e faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Temos um problema gravíssimo nos nossos tempos com uma cultura. O evangelho é a contracultura. O evangelho é a contracultura cristã. Ela é contrária à cultura. Paulo está orientando a igreja e falando para a igreja a seguinte coisa. Capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos pela misericórdia de Deus, que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, que é o teu culto racional. Não se deixe conformar, não se conforme a este século, a essa cultura, a este mundo. A palavra que ele usa no grego é esquematizastes. Essa palavra esquematizastes, que a gente usa como conformar na nossa língua portuguesa, ela não reflete exatamente o que significa. O significado dela mais profundo para a nossa língua seria a tradução de esquema. Existe um esquema armado, algo que está pronto. E quando ele está falando que você não deveria entrar nesse esquema, porque esse esquema ele funciona com uma formatação. Ele vai te formar, vai te moldar. As mulheres, quando querem fazer um bolo formato de estrela, ela tem que colocar a massa dentro de uma forma que tenha esse formato. Formato redondo, retangular, quadrado. A forma é o que dá a forma ao produto final. Então, o Paulo está dizendo aqui que você não poderia entrar no esquema, porque se você entrar no molde, no esquema, esse esquema vai imprimir tamanha força sobre você, que vai te moldar a ter a mesma forma do esquema. Então ele está te rogando pela misericórdia de Deus que você, como obreiro, não entre nisso, mas que você seja sábio, inteligente, que você desenvolva um culto racional, entendendo, discernindo o seu tempo, discernindo o seu chamado, discernindo a sua posição, o teu papel, que é de orientador, de atalaia, daquele que vai dizer para o povo, é por esse caminho, mesmo que ele não queira seguir, você permanece como um atalaia fiel, porque o sangue será cobrado se o atalaia não falar. Mas uma vez que o atalaia abriu sua boca e avisou, o sangue cai sobre aquele que não se deu por avisado. Então tem que haver um temor em nosso coração de nos posicionarmos do lado de Deus, no meio dessa geração pervertida e corrupta, que está buscando um mestre segundo a sua própria cobiça, e que está encontrando obreiros fraudulentos, disfarçados de anjos de luz, que está dizendo paz, paz, quando não há paz. Mas que o obreiro possa se posicionar ao lado de Deus, independente dos resultados, independente do conforto, da situação e de tudo aquilo que ele pode experimentar caso ele ceda, e não entrar nesse esquema, não entrar nessa forma, não entrar nesse molde, que vai dar a ele um formato que não é de Deus, não é um formato de Deus, não tem como ser. E se ele se posicionar do lado de Deus, no meio dessa geração que está demandando ele, Deus tem aqueles que não dobraram o joelho, Deus tem ovelhas, Deus tem promessa para as suas ovelhas. Paulo escrevendo fala, a fé não é de todos. Paulo fala, eu me fiz tudo para com todos, para de alguma maneira me esforçar para poder salvar alguns. Ele não tinha pretensão de salvar a humanidade inteira, não tinha, e nem você pode ter, senão você vai se frustrar. Jesus aparece para Paulo na cidade de Corinto, a coisa estava tão feia que tinha que ser o próprio Jesus aparecendo para ele, senão ele desistia. Jesus aparece para ele e fala, Paulo, prega e não te cale, porque eu tenho muita gente aqui. Ele não falou que todos eram deles, ele falou que tinha muitos ali.
Paulo, entendendo o evangelho, ele sabia que no meio de um monte de lixo, ele podia pegar a vassoura chamada pregação do evangelho e varrer a cidade de Sinop, e varrer a cidade de Primavera, e varrer a cidade de Rondonópolis, de Pochorel, de Juína, de Juara, de todas as cidades do Mato Grosso, varrer as aldeias, porque se ele varresse com o evangelho em todos os lugares, ele ia encontrar as dracmas que pertenciam a Jesus, porque elas estavam misturadas no lixo, e o papel dele era varrer, 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 varrer. Ele não tinha que prejulgar, ele não tinha que dizer para quem é que vai, quem é que não vai, quem é que vai ser de Jesus, quem é que não vai ser de Jesus, quem vai se converter, quem não vai. O papel dele era pregar, varrer, 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 varrer todo lugar. E uma vez que ele fez isso, que ele obedeceu, ele deixou uma igreja constituída com as dracmas do Senhor dentro do celeiro do Senhor em Corinto. E isso eu e você temos responsabilidade, uma fidelidade para com aquele que nos chamou. Não é a fidelidade para aquele povo, não é a fidelidade, a minha fidelidade para com os meus irmãos é para aqueles que andam em comunhão, nas pisadas de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que tem uns crentes que a gente não joga fora, mas que ele jogava. Aquele que dizendo-se irmão, for avarento, blasfemo, adúltero, com esse nem sequer sentais, não tem a comunhão. E a gente quer fazer o que o Espírito Santo não está fazendo. O ferro está quente, você dobra ele para onde quiser. Você pega um ferro quente, chapeia ele, molda uma espada, molda uma faca, molda um machado, mas o ferro está quente. O Espírito Santo está ali, está trabalhando. Há convencimento de pecado, há regeneração, há arrependimento profundo, há lágrimas, há choro. O Espírito Santo está ali trabalhando, e você é cooperador. Você não é o Espírito Santo, você é cooperador dele. Não passa disso, não vai passar nunca, de cooperador de Deus. Não queira ser mais do que você foi chamado para ser. E como cooperador de Deus, você está pegando aquilo que ele está trabalhando, e está moldando, e está dirigindo, colocando numa forma chamada Jesus. Esse é o meu trabalho, esse é o teu trabalho. Mas pegar um ferro frio, um aço duro, onde Jesus não está, onde o Espírito Santo não está, e tentar moldar, é privar outro da minha ajuda. Privar um que quer, privar um que Deus está tocando da minha ajuda. Perder tempo dando murro no ar. Paulo fala, não gasto meu tempo dando murro no ar. Esmurro a minha própria carne, para não ser reprovado. Eu estou trabalhando com eficiência. Veio um pastor do Rio de Janeiro na minha casa, e ele falando, irmão, você tem que trazer o pastor fulano de tal na sua igreja para fazer um trabalho com casais. Aí eu aprendi, a gente aprende a fazer essa frase, resolve muita coisa na vida. Pastor, de quanto seria o meu investimento para que esse congresso acontecesse? Ah, pastor, pastor é uma bênção, o senhor vai cobrar uma taxa dos casais da igreja em torno de 250 a 300 reais para participar do evento, porque o senhor precisa levantar o dinheiro para o evento, e o pastor vem por 50 mil fazer o trabalho de casais. Falei, maravilha, meu irmão. Aí falou de tudo que está acontecendo no ministério do irmão e um monte de coisa. Falei, irmão, o senhor sabe me definir o conceito de eficiência e eficácia? Como assim, irmão? Me defina o conceito de eficiência e eficácia. Eficiência, quando eu pego uma pessoa inteligente, capaz, cuidadosa, zelosa, e ela faz um trabalho perfeito. Ela foi eficiente. Eficácia significa o resultado que foi produzido a partir daquele trabalho. Então nós vemos pessoas eficientes, faz uma cruzada fantástica, dá 1 milhão de pessoas. Aí você quer saber se tem eficácia? Volta lá 1 ano depois. Volta lá. O que ficou daquilo? John Wesley ia passando, trabalhando para Jesus, 700, 800 cultos por ano. Ia passando, 1,64 m, falando do pecado rasgadamente. Vocês vão para o inferno se vocês não se converter. Mensagem linda, suave, light. E aí ia passando. E Deus vinha atrás trazendo eficácia. Paulo vinha pregando, Jesus vinha atrás trazendo eficácia no ministério.
Depois que ele ia embora, continuavam crentes, continuavam se juntando, continuavam adorando, continuavam orando. 80% das pessoas que se converteram no ministério de Charles Finney morreram crentes no Senhor Jesus. O nome disso chama-se eficácia. É Deus trabalhando, é você trabalhando em cooperação com Deus, como cooperador de Deus. Isso é fundamental no ministério. O que está acontecendo? A gente, nessa onda de pragmatismo, nessa onda de pegar os trem enlatados, de comprar comida pronta, de não ter mais tempo para fazer nada, a gente está pegando até a unção pronta. Está tendo um negócio lá no Mevan, mas é um mover de Deus lá no Mevan. Vamos lá, vamos ver o que o cara está fazendo e vamos fazer o que o cara está fazendo que vai dar certo. Ah não, agora não, é o Renê Terra Nova. O Renê Terra Nova está fazendo um negócio lá em Manaus, que lá é o bicho, o trem está pegando. Não, é o outro pastor que está fazendo um negócio lá na videira, lá em Goiânia. As igrejas estão com 60 mil membros, o trem está multiplicando, então vamos para lá que vamos pegar a unção pronta. Irmãos, para cada cidade há uma realidade diferente. Para cada povo, Deus vai destinar um pastor. Tem pastores de 30 ovelhas, tem pastor de 10 mil ovelhas. Deus não vai cobrar o pastor de 30 ovelhas, porque ele não apresentou 10 mil ovelhas, que ele distribuiu os dons conforme a capacidade de cada um, e ele só cobra mediante a capacidade de cada um que ele previamente deu. Então, quando Deus está fazendo isso, eu tenho que entender que eu vou ser responsável pelo meu chamado, e não por manifestar o sonho de outro ou o desejo de outro. Eu não vou ser cobrado por isso, por Deus. Então, quando Deus está falando comigo, eu tenho que fazer igual Ismael. A mãe de Ismael acabou os recursos tudinho, não tinha nem água mais. Se o menino acabou a água para o menino, para a mãe já tinha acabado de fazer a tempo, porque a mãe deixa ele beber para o filho beber. E quando acabou a água do menino, aí ela entrou em desespero. Aí ela começou a chorar. Não tinha mais nada para o menino. Ela botou o menino embaixo de uma árvore e saiu para longe do menino para chorar. E o menino abriu a boca no mundo também. E um anjo veio correndo lá de cima e falou: Deus ouviu o menino daí, da onde ele está. Da onde ele está, Deus ouviu ele. Ouviu o choro dele, da onde ele está. Deus vai te ouvir quando você chorar, aonde você estiver. É no teu lugar, é na tua casa, é no teu canto, é na tua igreja, na tua cidade. É lá que Deus vai te ouvir. Você só precisa fazer: o que eu devo fazer, Deus? Eu não tenho condições, eu não tenho inteligência, eu não tenho capacidade, eu não tenho nada em mim que eu possa fazer para que isso dê certo. Capacita-me, eu me rendo, eu me entrego, me dá a tua estratégia, me dá o teu querer, a tua vontade. Eu vi esses dias um menino não prega nada, gente, pregando nas ruas de São Paulo. Está dando gente, 1.200 pessoas, 1.000 pessoas. Um menino pregando, e pessoas chorando, se convertendo no meio da rua. Ele chorou e Deus deu para ele ali, Por que eu tenho que ter algo igual a ele? Deus tem um ministério para você, e se você não fizer, não vai ficar feito. Não, tem aquela conversa gospel: se você não fizer, Deus levanta outro para fazer. Não, Deus não levanta outro não. O que Ele tem para você fazer é para você fazer. Não vai levantar outro não. Efésios 2:10 diz que Deus preparou de antemão para você um caminho pelo qual você deve andar. Quem preparou o caminho foi Ele. Andar é contigo. Ele não vai andar para você não. Andar é contigo. É você que se põe na direção de Deus para encontrar o centro da vontade de Deus. Nós estamos nessa demanda, nós estamos nessa pressão sobre nossas vidas, para que você dê resultado para denominações, para que você dê resultado financeiro, para que você, o pastor se encontra as 3 perguntas de um pastor para o outro: quantos membros tu tem na tua igreja? O prédio é próprio? Você construiu? Querido pastor,
a receita anual da sua igreja, o orçamento anual. Por último, quando ele pega uma confiancinha, fala: qual que é o teu provento, salário, quanto você está ganhando? Que carro tu tem? É uma boa também, assim. Qual é o teu carro? É o carro da igreja, a igreja que paga tudo. Ninguém está preocupado com o filho, com a vida, com o casamento, se está alegre, se está triste, se está deprimido, como é que vai as coisas, como é que não vai. Igreja virou empresa, administração é empresarial, tem que ter os 5S, tem que ter o sistema dos 5S, senão não vai. Pequenas igrejas, grande negócio. O púlpito virou um lugar muito desejado, porque é um cabide de emprego. Dependendo do que eu faço atrás dele, posso ser muito bem empregado. Cabide de emprego. O crente não é mais crente, ele é cliente. E o cliente vem buscar um produto. E como toda boa empresa, eu vou fazer o produto o quê? À la carte. Ele vai comer o que ele quiser comer. O evangelho ficou à la carte. Eu só gosto de cura e milagre, então é aqui. Cura e milagre é aqui. Eu só gosto de dinheiro, só de prosperidade, então é aqui. Você não pode falar de outra coisa, só. Não, aí tem o culto da libertação, né? Que eu vou pegar um povo. Eu vou conversar com um pastor, um grande pastor, amigão do Tilica. E ele falou assim: irmão, eu tenho aqui 3.000 pessoas aqui dentro. E aqui dentro eu tenho pentecostais. Aqui dentro eu tenho tradicionais. Aqui dentro eu tenho gente que gosta de palavra. Tem gente que gosta do reteté. Então eu faço um cronograma para colocar pregadores aqui para atender a todos. Top. É um sucesso, gente. É um sucesso. Pastor Tirica só não é um sucesso ainda porque não foi para lá. Convite não falta. É um sucesso, gente. É um sucesso. A pessoa faz exatamente o que o outro quer. É um consumidor e um fornecedor. Os dois se encontram na cadeia de mercado. É fantástico isso. E como você vai se posicionar ao lado disso? E por que você chora tão infeliz por não ter o resultado dele? Por que você se desespera por não estar na mesma posição dele? Conhecendo a verdade. Que desejo é esse de reconhecimento, de tornar o meu nome célebre em toda a terra? Isso é um princípio de Babel, gente. Isso é um princípio de Babel. Os jovens moravianos que se venderam como escravos para pregar para 40.000 escravos, quando saíram do porto, disseram: mas o que vocês vão fazer? Nós estamos indo buscar o sacrifício, a recompensa do sacrifício do cordeiro. Nunca mais se ouviu falar deles. Eu tenho uns índios pregando aqui no celular aqui, chavante. Oh Deus, como eu queria ter uma unção daquela, um sepenteca daquele jeito. O cara falta engolir o microfone, 2.000 palavras chavantes por minuto. É uma máquina e convicção, e o olho dele brilha, e ele está apaixonado. Sabe quanto custa para você manter um missionário desse, com todas as despesas pagas em dias? R$500. R$500 você pode manter um missionário nativo, pregando na língua dele, na terra dele. Mas se você tiver um curso da Sociedade Bíblica Brasileira, se você tiver um curso da Batista, um presbiteriano do Mackenzie, um mestrado, um doutorado, aí você não sai mais por esse preço. Aí você fica mais valioso. Mas, gente, funciona. Paixão, que ganha alma para Jesus. Quando foi que você ganhou mais alma para Jesus na tua vida? Foi quando você se converteu. Você conhecia alguma coisa de homilética, hermenêutica, exegese? Conhecia alguma coisa disso? Escatologia? Você é apsoriano, lapsoriano, predestinado. Você é amalequita, gigazeu. Sabia alguma coisa disso? Não. O que você sabia? Que Jesus cura, porque me curou. Jesus liberta, porque me libertou. Jesus salva, porque me salvou. Era a única coisa que você sabia. Quando você falava essas coisinhas, o teu olho brilhava, e o cara olhava para o teu olho e falava assim: eu fui na igreja da Cássia, quando minha mulher converteu. Eu fui para separar dela, porque a miserável tinha virado crente.
E o que aqueles crentes desgraçados tinham feito com a cabeça dela para lavar o cérebro dela? A minha mulher estava diferente. Eu fui ver, eu fui sondar, eu fui lá na terra, lá, porque eu queria descobrir o que eles tinham feito para me convencê-lo do contrário. Chego lá, eu vi o Tilica, conheço ele desde os 9 anos de idade, eu sabia o que era aquilo. Aí quando eu olhei ele no púlpito, veio lá todo de gravata, eu falei, ixi, meu Deus do céu, que lugar é esse? Aí veio lá, rapaz, que bom que você está aqui, Jesus também te ama, não sei o que, e contou o testemunho dele para mim, que Jesus tinha pegado ele numa praça, e ele estava perto de um caminhão, Jesus pegou ele. Eu falei, cara, que negócio legal, e eu tudo desconfiado, né, igual bode embarcado, desconfiado. E quando eu olhei os jovens da igreja, que voltaram do tal do retiro, pulando, dançando, eu olhava, eu só via uma coisa, o brilho no olho. Eu falei, esse miserável não fumou nem um cigarrinho do capeta, não tomou cachaça que eu estava lá, não vi. Da onde que vem um trem desse? Aí tinha 500 pessoas na igreja. Eu falei, das duas uma, ou tem 500 otários aqui e eu sou o esperto, ou o otário sou eu. Eu vou experimentar esse negócio, eu vou ver. Aí o pai dela me passou o microfone e falou assim, quem quer dar um testemunho? Eu falei, eu dou testemunho. Ele falou, eu não conheço Jesus disso aí não, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, se ele é real, eu estou indo atrás dele, eu vou achar ele, vou encontrar ele. E encontrei. Ele me pegou dentro de um banheiro, gente, dentro de um banheiro, olhava para o vaso, olhava para mim, eu queria estar dentro do vaso, eu era o que estava dentro do vaso. Botei a cara no pó e falei, Jesus, até aqui eu vim, daqui eu não vou mais. E lá ele me pegou. O que fazia você ganhar pessoas era paixão. Você ficou técnico, você se tornou técnico, você se tornou experiente. Agora você sabe fazer entrada, divisão, tópico, subtópico, 3 mensagens voltando ao tópico, mensagem conclusiva no final, apelo emocional para dar uma ajudadazinha e convidar as pessoas para aceitar Jesus. Você precisa aprender a olhar para Jesus e ver quem ele aceitou para você trabalhar onde ele está trabalhando. Eu não entro na casa do Temer, porque eu conheço o Temer, mas eu não entro na casa do Temer. Eu só entro lá se ele falar, pode deixar o Luciano entrar, porque eu conheço. A pessoa falar para mim, eu aceitei Jesus. Para mim é a mesma coisa de eu estar lá na BR e vi um caminhãozão daqueles graneleiros, e eu abri os peitos e falei, pode dar a porrada, pau! Aí eu chegar aqui 20 minutos, falei, cheguei atrasado aqui, meus queridos irmãos, porque um bitrem bateu em mim, um bitrem com 50 toneladas bateu em mim. E você falou, um bitrem bateu no C. Eu falei, foi, eu cheguei atrasado. Das duas uma, ou você é louco ou você é mentiroso, porque se um bitrem tivesse batido em você, você teria sido transformado pelo impacto, pela porrada. O meu Jesus e o teu Jesus é maior do que qualquer bitrem, qualquer Boeing, qualquer trem. Se ele der uma trombada com você, você jamais vai ficar igual. E é isso que a gente deve buscar na vida das pessoas. Aonde Jesus está trombando, Jesus trombou aqui, deixando unhado na figura, na carcaça, o que sobrou? É aqui que Jesus está. E trabalhar onde Jesus está, trabalhar com eficiência, trabalhar com os sinceros, trabalhar com os leais e não com os talentosos. O que mais dá trabalho na igreja para você são os talentosos. A gente deixa de colocar o leal, deixa de colocar o fiel do nosso lado para pôr o talentoso. Mas o talentoso se acha. Deixa esse pastor me dar a oportunidade de pegar esse púlpito para ver se sobra alguma coisa para ele. O cara é bom, o cara prega mais que você, é verdade, prega mesmo. É talentoso. Mas não é isso que vai determinar se ele pode andar do teu lado ou não. É se ele é leal, se ele é fiel, se ele tem princípios de honra no coração dele estabelecidos. O que Deus está esperando de você, atalaia do Senhor Jesus, nesses últimos dias? O que o Senhor espera de você, pastor, espera de você que vai ser pastor, de você que vai estar à frente do rebanho, você que já está à frente do rebanho. O Senhor espera o teu posicionamento do lado dele como um atalaia, que não está esperando por mordomia, não está esperando por regalias, não está esperando por conforto, que ouviu uma palavra que diz: sofrei juntamente comigo as aflições. Cumpre o teu ministério como um evangelista, trabalha, faz o que deve ser feito,
Se posicione do lado de Deus, não do lado dos homens. Olha o que aconteceu com Saul quando se posicionou do lado do... Olha só, Samuel, o povo ficou 7 dias me pressionando. Então chegou uma hora que eu não aguentei, temendo o povo, eu sacrifiquei. E o Senhor fala para ele: hoje o Senhor confirmaria o teu ministério, de geração para sempre, geração em geração. E Deus pega a gente nos dias daquele que a gente fala assim: hoje não vou nem para o culto, eu vou. Talvez seja aquele dia que o Senhor fala assim: hoje eu confirmaria o teu ministério, hoje eu confirmaria você para sempre. Se posicione do lado de Deus, fique ao lado dele, mediante a espada, mediante a morte, mediante as ofensas, as torturas, o abandono, a privação financeira. Fique do lado de Deus, posicione-se como servo de Deus. Não se esqueça da promessa. A porta é estreita, quer dizer, a porta é estreita, eu entro assim, e o caminho continua apertado até o fim. O caminho não abre depois da porta. A porta larga e o caminho largo é para aqueles que se perdem. E a grande multidão está lá. Aqueles que se dispuserem a andar na contramão e ficar ao lado de Deus, vai ter uma vida de solidão. Vez ou outra você encontra um que pensa igual você. Vez ou outra você encontra alguém que sofre igual você. Porque eles são raros. Eles não são a maioria, eles são menos, são poucos. Fique do lado deles. Fique do lado de Deus. Vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Posicione-se do lado de Deus. No meio dessa geração, brilhe como luz. Ilumine vidas. Invista em vida. Jesus investiu tudo na eternidade. Jesus não investiu nada terreno, não construiu nada terreno. Investiu tudo em vidas. Invista em pessoas, invista em vidas. Isso vai fazer toda a diferença. Eu tenho pessoas que estão aqui sentadas diante de mim aqui, que têm investido pesadamente as suas vidas em mim. E isso tem feito uma diferença que não há valor monetário que pague. Tem algumas pessoas que eu investi um pouco da minha vida nelas. Relacionamentos. Você pode sair daqui com muitos relacionamentos. Que bom poder ligar para um pastor lá em Fortaleza, que está cheio de problema, que a única coisa que ele vai fazer é me ouvir e poder descarregar uma enxurrada de coisa. Estou pensando nisso, pastor, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, tomar uma bordoada do lado de lá, sair torto, e falar assim: nossa, que bom. E saber que essa pessoa não vai pegar e sair espalhando para todo mundo. E se fizer, eu mato ele. Então, você precisa, todo o seu coração, alinhar-se com Deus, se posicionar do lado de Deus. Eu estou repetindo isso, mas é um posicionamento de um atalaia, numa época, entendendo o tempo, como os filhos de Sacar, entendendo que tempo que eu estou. Eu não estou no tempo de brincar de ser crente, eu não estou no tempo de brincar de igreja gospel, eu não estou no tempo de trocar de carro todo ano, porque eu aumentei a membresia, e aí o membro do conselho decidiram que eu devo ser honrado. Não estou no tempo disso, eu estou no tempo de me posicionar do lado de Deus, de ser voz de Deus, boca de Deus numa nação que está pervertida, que o pecado tem abundado, tem aumentado. Se posicionar do lado de Deus custa caro, mas Jesus tem um conselho em Lucas 14 para mim e para você. Antes de entrar no ministério, antes de entrar nisso aqui, vê quantos palanques de 6 metros tu vai precisar, vê quantas vigas você vai precisar, vê quantos parafusos você vai precisar, quantos pregos você vai precisar. Avalia o fator custo antes de começar a levantar a torre. Vê se você tem condições de concluir. Avalie o fator custo. Vai te custar popularidade, vai te custar amizades, vai te custar relacionamentos, vai te custar conforto, vai te custar noites sem dormir. Existe um fator custo nessa torre para ela ser levantada. Avalie esse fator custo se você tem condições. Avalia, porque você está vindo contra mim. Você está vindo contra mim. Eu estou vindo com 20 mil, você só tem 10 mil para ir contra mim. Avalia se você consegue
ser maior do que eu, Jesus está dizendo. Se você não consegue ser maior que eu, envie carta de paz. Envie a carta de paz. E qual que é a carta de paz? É eu enviar para Jesus convertendo tudo que eu sou e tudo que eu tenho para o governo dele. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho está no seu governo, Jesus. Os meus filhos, a minha esposa, meu ministério, meus bens, tudo eu estou convertendo para o teu governo. Isso é uma oferta de paz. Isso é uma carta de paz. Porque eu não consigo ir contra ele, eu não consigo vencê-lo. Ser um servo de Jesus Cristo significa caminhar para o fim de si mesmo. Aquela portinha estreita que ele mandou a gente entrar significa caminhar para o fim do meu ego, caminhar para o fim do meu eu, caminhar para o fim de mim mesmo. Quando eu caminho nessa direção, rumo a esse fim, eu encontro a graça, eu encontro a minha fraqueza, a minha dependência, para que a força dele e o poder dele se manifeste em mim. Eu carrego a morte dele no meu corpo, para que a vida dele também se manifeste em mim. Eu preciso entender essas coisas. Jesus está voltando, gente. A gente tem que ir até ele, antes dele chegar, com ofertas de paz, convertendo tudo que eu sou e tudo que eu tenho para ele, para o governo dele. Seja um pastor, seja um evangelista, um profeta, seja leal a Deus. Fique do lado de Deus em todo tempo, em todo momento. São poucos que vão restar. Alguém aqui tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, alguns têm 10, 5, e nessa caminhada você viu que muita gente vai ficando para trás. Muitos vão se perdendo no meio do caminho. Eu creio no meu coração que no dia do Senhor, quando ele ajuntar ovelhas e bodes, quem mais vai sofrer vai ser as ovelhas. Os bodes vão estar condenados pelo seu próprio pecado, vão baixar a cabeça e marchar rumo ao lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas os justos vão ver muita gente que eles pregaram, que eles insistiram, que eles anunciaram, baixando a cabeça e indo embora, e isso vai causar uma dor tremenda na alma. Isso está no meu livro de heresia, tá? No meu caderninho. Gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você, obreiro do Senhor, você que foi chamado por Ele, renovasse a sua aliança de fidelidade com Ele. No momento, entendendo esse tempo e para que você foi chamado, entendendo esse tempo que você tem que se posicionar ao lado de Deus, no meio dessa geração, no meio de tanta contaminação, que você tem que se preocupar em dirigir as pessoas, caminhar as pessoas para a direção correta, o que elas devem fazer, como proceder. Que nestes dias esse entendimento aflore em seu coração do teu propósito de existência, do teu chamado, da tua missão como servo de Deus. Que você possa renovar nessa manhã a tua aliança com o Senhor, a tua aliança de fidelidade para com Ele, e estar cada vez mais convicto da mão dEle sobre a tua vida, do propósito dEle, do chamado dEle, da vontade dEle para a tua vida. Que você possa falar com Ele, ter um momento de oração e falar com Ele enquanto o louvor ministra. Que você renove a sua aliança com Deus, renove suas forças com Deus. Em nome de Jesus, faça isso com o coração, com integridade, com a inteireza do seu ser. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Eis que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco o Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração, estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu.
a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, com a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. Desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansioso oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Nós podíamos orar uns com os outros de novo? Você pode pegar, abraçar essa pessoa perto de você. Só se você puder, por favor, abençoe ela. Vamos orar uns pelos outros. Vamos fortalecer uns aos outros. Você pode orar e liberar algo sobre a vida do seu irmão. Creio que Deus vai nos direcionar, nos redirecionar. E você pode ser o alinhador do seu irmão. Você pode ser o alinhador. Ore aí, vamos orar. Abra sua boca. Consagre esse tempo, os seus ouvidos e o que você ouviu ao Senhor. A terra já estremeceu ao som da sua voz. E se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, olhando pra ti, não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, olhando pra ti, eu tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente... Amém. Glória a Deus. Irmãos, segue a nossa atividade. Estão todos aqui presentes, estão convidados para almoçar junto conosco ali na escola, ok? Está muito grave, tira o grave um pouquinho. Está... só arrumar, amém? Todos estão convidados a participar conosco no almoço, né? Aquilo que pudemos fazer, as irmãs estão fazendo com carinho, certo? Então, ali na escola Sebastião Patrício, nós vamos ficar lá na sua vontade. Você pode entrar, os que estão hospedados ali, os que vão se hospedar, né? Você pode ficar ou dormindo ou fazendo, mas nós vamos passar a tarde junto, tomando um tereré, um chimarrão, até as 4:30 da tarde, onde nós voltaremos para cá
E aí, só o Senhor sabe, ok? Nós vamos ficar, inclusive, a propósito, já tome banho, né? Tire a suvaqueira, né? Prepare-se bem. Se quiser trazer uma muda mas à tarde até o horário vai ser melhor, que não vai estar tão quente, porque nós vamos, inclusive, ter um intervalo de um coffee break aqui, uma parada por um cafezinho, durante uns minutos. Vamos dar sequência ao culto e a janta só vai ser servida quando o culto acabar, lá pela 1h, 2h da manhã. Então, né? Então venha tranquilo, descanse e vamos aproveitar, amém? Vamos todos em nome de Jesus.